Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Variações do conceito de democracia ao longo da história sociopolítica. Essa discussão sobre democracia poderia ter um bom início se nós partíssemos de uma dupla afirmação, de natureza evidentemente que contraditória, como vocês muito bem perceberão. Bom, em primeiro lugar, afirmar que o Brasil é uma democracia não seria correto e a afirmação seria amplamente refutada com diversos argumentos. No entanto, afirmar também que o Brasil não é uma democracia, a afirmação seria incorreta e também teria uma multiplicidade de refutações. Bom, a questão que se coloca desde o princípio é: nós temos ou não temos uma democracia no Brasil? Se nós dissermos que o Brasil é uma democracia, evidentemente que se apresentariam dados, estatísticas, realidades amplamente conhecidas, como o analfabetismo, desigualdade social, concentração de renda, corrupção, injustiças sociais das mais diferentes ordens. E evidentemente que esses dados comprometem bastante a afirmação de que se teria uma democracia no Brasil. Por outro lado, afirmar que no Brasil não há uma democracia significa não reconhecer que, a despeito de nós não sermos a melhor democracia do planeta, mas não identificar avanços significativos que têm sido conquistados ao longo da história da sociedade brasileira. Evidentemente que o dilema permanece. Se nós não podemos afirmar que temos uma democracia no Brasil, e se concomitantemente não podemos afirmar que não há uma democracia no Brasil, bom, qual seria a saída para esse dilema? Em relação à democracia, em que situação se poderia inserir a realidade brasileira? Muito bem, todas as vezes que eu tenho me colocado num contexto de debate, de análise sobre o fenômeno da democracia, eu particularmente tenho encontrado conforto e operacionalidade quando eu trabalho a concepção de democracia a partir da categoria processo. E é exatamente isso que eu estou compartilhando no início dessa discussão. Pensar a democracia como processo. Bom, essa categoria ela permite que nós entendamos que, sendo a democracia processo, ela pode se encontrar em estado avançado, considerando a democracia praticada em algumas nações, em alguns países. Ela pode ser considerada em estágio estagnado nesse processo, portanto, ao longo de um período não avançar e também não retroceder. Ela pode ser compreendida como retrocesso, na medida em que determinados avanços são seguidos de uma série contínua de atrasos. A democracia pode ser considerada uma democracia inicial, pode ser considerada uma democracia frágil e não consolidada, e pode ser considerada um fenômeno em que as instituições de um determinado país conquistaram um certo estatuto de idoneidade e de amadurecimento. Eu penso que, nesse sentido, a gente acaba encontrando uma saída para o problema que foi posto no início da nossa discussão. Afirmar que o Brasil é uma democracia, isso seria contestável. Mas afirmar que o Brasil não é a democracia, isso seria contestável também. No entanto, se nós afirmarmos que a sociedade brasileira está inserida no campo de um processo democrático, de tal forma que temos a democracia numa fase inicial, que nós estamos em busca, durante séculos, de um fortalecimento das instituições democráticas e sociais nesse país. Isso efetivamente corresponde a um padrão de coerência, a um padrão de verdade. Portanto, me parece que a discussão sobre democracia se requer que se entenda a democracia como processo. Muito bem, trata-se de um fenômeno nunca vivido na sua plenitude. Nunca houve no passado, não existe no presente e possivelmente não existirá no futuro uma sociedade puramente democrática. Me parece que nós não somos acessíveis à própria natureza humana, a natureza da história e a natureza da política nos afasta do critério de perfeição, do critério de pureza e daquilo que se entende como valores absolutos.
A despeito de nós não termos uma experiência democrática total, nunca termos esgotado no plano da experiência esse processo, mas há um conceito de democracia que eu entrei em contato há muito tempo atrás e gostei bastante, considerando um dos melhores conceitos para uma discussão preliminar acerca do fenômeno da democracia. Eu estou me referindo ao Georges Bourdieu, no livro Democracia, do próprio autor, em que o autor afirma assim, magistralmente que democracia é o fundamento coletivo da autoridade, cujo povo suporte do poder político acha-se habilitado para exercer esse poder, quer diretamente ou indiretamente, através das instâncias democráticas autorizadas a exercê-lo. Gosto muito desse conceito porque ele toca em elementos centrais, inconfundíveis e indispensáveis quando se analisa o fenômeno da democracia como busca, como ideal das práticas políticas. Chama-me especialmente a atenção o fato que democracia não é apenas o poder do povo. E democracia não é apenas uma ação de exercício de poder nas mãos da sociedade. É importante observar que na concepção do Bourdieu, o povo da democracia é um povo habilitado a exercê-la, quer através de um exercício direto, quer através de um exercício indireto. Trata-se, portanto, do fundamento da autoridade coletiva, de maneira tal que representa um avanço humanístico e significativo nos modelos de gestão do poder do Estado. Bom, o Bourdieu me parece ser um dos autores que lucidamente fazem pontuações importantes para que nós usemos como início de reflexão na tentativa de desvendar, de avaliar e melhor compreender aquilo que se propõe quando se fala em democracia. Muito bem, dito isso, eu imagino que a indagação acerca do percurso que a experiência democrática fez ao longo da história da humanidade, a despeito de se parecer bastante pretensioso, mas a gente poderia propor que a experiência humana nas práticas democráticas e na concepção de democracia poderia ser classificada em pelo menos 3 grandes períodos. Eu sei que quando se periodiza determinados fenômenos da história, sempre se comete crimes, sempre se comete injustiças, sempre se provoca omissões como acréscimos indevidos. No entanto, a periodização é um argumento pedagógico muito importante que nos ajuda a compreender, mesmo com algumas confusões, mesmo com algumas inexatidões, mas a periodização sempre nos ajuda a classificar e a organizar melhor a prática dos nossos discursos acerca dos fenômenos históricos. Sabendo dessa fragilidade, mas ao mesmo tempo considerando a importância da metodologia, a gente poderia então partir do pressuposto de que ao longo da história da sociedade as experiências democráticas poderiam ser subdivididas em 3 grandes períodos: antes do século XVIII, o século XVIII e o século XIX. Bom, antes do século XVIII a gente poderia propor que ocorreram ensaios de democracia e que o poder da sociedade se manifestou intermitentemente aqui e ali de forma bastante dispersa. É claro que nós temos a experiência da democracia grega e ela não pode ser negada, no entanto é preciso que se entenda que a democracia grega consistiu numa experiência particular, doméstica, praticada, vivida nas cozinhas da gestão política da Grécia antes de Cristo. É também importante que se diga que a democracia grega padecia de um tipo de osteoporose política, porque ela não incluía a mulher, não incluía trabalhadores braçais, não incluía estrangeiros. Trata-se, portanto, de uma experiência democrática, isso não pode ser negado, mas efetivamente muito reduzida, muito vinculada, muito restrita a um determinado momento da história da Grécia, não constituindo uma cultura que tenha se disseminado longamente no amplo contexto de convivência de sociedades e de povos.
Portanto, eu incluo a experiência grega dentro desse primeiro grande período, que me parece também ter a anuência de outros pensadores. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Bertrand Russell, que vai manifestar um pensamento nessa direção acerca da democracia grega. Portanto, antes do século XVIII, a gente teve ensaio de democracia. No século XVIII acontece a Revolução Francesa. E aí sim você tem uma experiência que se dissemina, você tem uma cultura democrática que não é restrita de uma economia política, mas que vai se disseminar por todo o continente e influenciar toda a parte ocidental do planeta. Bom, durante 100 anos o Ocidente, sobretudo na Europa, se persegue a democracia direta e nós não temos mais um poder disperso, nós temos o poder da nação. Nós temos uma busca contínua de auscultar a vontade social e a vontade popular como a energia central para a gestão política do Estado. Portanto, temos o poder da nação, um fenômeno abstrato que reúne a totalidade dos cidadãos, composto por uma sociedade apta a opinar e a fazer a gestão da coisa pública e do fenômeno político. Os clubes franceses, clubes de bairro, clubes municipais e clubes provinciais, de uma maneira geral, a França acaba instituindo um sistema que buscava, de algum modo, captar a vontade social, a vontade popular. A Europa inteira, durante 100 anos, viveu os ideais e a busca de uma democracia direta e o exercício do poder da nação. No entanto, o poder da nação, experimentado nos países europeus, levaram a dois graves problemas. O primeiro problema, o nacionalismo, que atropelou direitos individuais e, em muitas situações, ignorou direitos humanos. Isso me parece um grave problema, porque o nacionalismo representa uma dosagem significativamente exagerada do patriotismo no território da democracia, e todas as vezes que isso aconteceu, o sentimento nacionalista acabou se colocando na contramão dos ideais humanistas e dos sentimentos que impulsionaram a Revolução Francesa em 1789. Esse me parece ter sido o primeiro fator que se apresentou como uma espécie de atmosfera virulenta dentro das buscas de práticas democráticas do poder da nação. Outro problema que se dá ao longo desse percurso do século XVIII é a preeminência dos problemas econômicos sobre os problemas políticos, portanto representando uma grande ameaça aos grandes ideais levantados pela bandeira da Revolução Francesa. O fato é que durante 100 anos a política europeia busca efetivamente a vivência de uma democracia direta. No entanto, ocorre um desencanto com essa luta, ocorre um desencanto em relação a esse ideal, e no século XIX ocorrerá a terceira grande transição, um período que se estende até os dias atuais. Entra em cena a democracia representativa. Quando se fala em democracia representativa, não está se falando de uma democracia de segunda categoria, não se está falando de uma democracia em segundo plano. Democracia representativa é tão democracia como qualquer democracia. No entanto, ela estrategicamente faz alterações significativas no que diz respeito à lógica de gestão do poder político, retirando o povo do espaço da decisão e colocando no lugar do povo a sua representação. Efetivamente, que a representação política entra em cena estimulada, impelida por fatores que não podem ser ignorados, cuja importância deve ser reconhecida. Em primeiro lugar, o aumento populacional e a complexidade decorrente desse aumento populacional. Em segundo lugar, o fenômeno complexo da divisão do trabalho e a complexidade dos diversos, muitas vezes adversos, amistosos e inamistosos interesses que subdividem a sociedade
transformando a sociedade numa malha diferenciada, prejudicando bastante a síntese necessária para a gestão do poder político no ideal do exercício do bem comum. Eu diria, portanto, que a democracia representativa entra em cena na tentativa de suprir essas lacunas que nós acabamos de mencionar. Portanto, entra em cena o partido político, entra em cena a representação política, de maneira que, no lugar do povo, se terá o seu representante como um mecanismo operacional que facilita a gestão das soluções políticas às grandes demandas da diversificada tessitura da realidade social. Como eu já bem afirmei, quando se fala de democracia representativa, não se está falando de uma democracia secundária ou de uma democracia em segundo plano, porque, de fato, o sistema representativo é evidentemente um sistema democrático. No entanto, é importante que se diga, é importante que se toque nessa questão de que o sistema representativo tanto pode fortalecer as instituições democráticas como pode fragilizá-las. É uma questão que me parece ser interessantíssima, porque a democracia representativa tem se tornado um modelo de gestão do Estado democrático contemporâneo que conquistou um estatuto de mundialização, de tal forma que nós encontramos sistemas políticos no mundo inteiro, unipartidários, bipartidários e multipartidários, e é raro nós encontrarmos uma organização política que prescinda da representatividade. No entanto, convém anotar e convém observar que o sistema representativo, a despeito de não comprometer na sua origem, na sua natureza, os ideais democráticos, mas é importante que se entenda e que se perceba que o sistema representativo tanto pode fortalecer como pode fragilizar as instituições democráticas.